tudo bem? Chegou a atualização nova no Midjourney, a atualização da versão 6, o modo alfa. Nessa atualização a gente consegue criar tanto imagens como fotografias, quanto imagens de ilustrações com mais riqueza de detalhes. Então a gente tem os detalhes mais elaborados, uma qualidade superior. Vou mostrar de forma rápida aqui as imagens que eu gerei na versão 6 modo alfa. Então aqui eu gerei uma imagem de uma personagem, uma figura feminina. Eu não especifiquei ao Midjourney que eu queria uma fotografia. Eu coloquei apenas as informações de uma garota de olhos claros com sardas e aí ele criou essa imagem aqui. Então se eu tivesse colocado mais detalhes sobre fotografia realista, adicionado também informações como 8K, alta resolução, a imagem teria mais qualidade ainda, seria mais realista. Então aqui a gente tem um aspecto um pouco 3D e um pouco de realismo. Para gerar a imagem desse tamanho, eu gerei a imagem no Upscale. Então eu gerei uma nova versão em Upscale, que aí o Midjourney criou a imagem em tamanho maior, em resolução maior. Aqui eu gerei uma imagem de uma personagem inspirada na personagem Jasmine da Disney, ou Jasmine. E eu usei uma imagem de referência da princesa Jasmine. Então ele criou a personagem inspirada na imagem que eu usei como referência. E eu também gerei o upscale da imagem, por isso que a imagem ela tá com essa qualidade maior. Olha que legal. Aqui eu também gerei uma imagem de uma personagem. Eu usei um desenho que eu encontrei no Pinterest de uma gatinha branca, ficou bem diferente da imagem que tinha como referência, mas ficou bem legal, gostei dessa textura, desse acabamento de pintura, ficou bem interessante. E gerando a imagem em Upscale, você consegue usar a imagem para outras finalidades. Então você pode usar a imagem tanto para usar na internet, quanto para usar em arquivos impressos, produtos físicos. E o upscale que eu gerei foi o primeiro upscale, não foi aquele upscale máximo. Então poderia gerar o upscale máximo para ter a imagem ainda maior. Nessa imagem aqui eu pedi ao Midjourney para criar a ilustração da Ariel e da Moana. Não especifiquei detalhes, apenas pedi para criar as duas personagens. E aí ele criou os personagens nesse aspecto 3D. Aqui as mãozinhas ficaram com defeito, ficou um pouco confuso. E nessa versão do Midjourney Alpha, a versão 6, ainda não tem o recurso de variar a região. Então a gente ainda não consegue selecionar uma parte do desenho, uma parte da imagem, para modificar e alterar o comando e modificar aquela parte específica. Então a gente vai precisar aguardar as próximas atualizações para ver se vai ter a ferramenta de variar a região, como a gente já vem utilizando na versão anterior, na versão 5.2. E aqui eu também gerei o upscale. Ele criou um pouquinho de textura aqui no rosto da personagem, alguns pontos específicos aqui, mas eu não acho que isso vai interferir na imagem, acho que a qualidade ficou legal. E aqui, como deu um probleminha na mão, teria que cortar a imagem aqui para usar a imagem daqui para cima ou gerar novas rodadas até obter um resultado melhor. Aqui eu pedi ao Midjourney para criar uma personagem inspirada na Branca de Neve. Achei bem interessante, gostei da textura. Essa imagem aqui eu pedi para criar um panda em 3D fofinho com olhos brilhantes. E ficou muito legal. Nessa imagem aqui eu não gerei o upscale, então a imagem no tamanho máximo ela tá assim. Ao gerar o upscale ela ia ficar muito maior e os traços, a resolução ia ficar melhor também. Aqui eu pedi para criar uma personagem inspirada na Hermione de Harry Potter, e olha que bonitinha que ficou. E aqui eu pedi para criar um cenário de cozinha cor-de-rosa. Então a gente pode ver que nessa versão 6, a versão alfa, a qualidade dos detalhes da imagem ela está superior à versão 5.2. Na versão 5.2, para criar cenários muito elaborados,
o Midjourney ainda dava uma bugada, não compreendia direito como montar o cenário, acabava criando uns objetos estranhos. E aqui já está bem mais detalhado, os detalhes não estão tão confusos, dá para entender, os elementos estão distribuídos e a gente consegue compreender cada elemento, então ficou bem mais interessante essa atualização. E lembrando que eu utilizei a estilização alta, eu não utilizei a estilização super alta. Na estilização super alta, os detalhes seriam ainda melhores. E aí você pode testar as opções aqui, habilitando essas opções, testando estilização baixa, estilização média, estilização alta, super alta. Você pode usar alta variação do modo ou baixa variação do modo. Enfim, você pode ir testando essa nova versão aqui do Midjourney, testando comandos para criar ilustrações, imagens realistas, cenários, objetos, enfim, o que você imaginar. Na próxima aula nós vamos ver como criar cenários utilizando o Midjourney da versão 6 e também vamos usar aqui a versão 5.2. Eu espero que você tenha gostado dessa atualização e nos vemos na próxima aula.